É que no Brasil a gente viu esses dias uma matéria muito doida, no qual, uma matéria não, a entrevista, né, no Flow, do Boni, dizendo que a Globo pende para a esquerda. O que acontece é que essa gente não consegue nem saber, ou não quer saber, ou tenta manipular quem assiste para que as pessoas não saibam, mas a Globo é de esquerda? Pende para a esquerda em que sentido? É, pessoal, complicado, né? Complicado. Aquilo que a gente está assistindo hoje no Brasil, cada dia mais complicado e complexo, né? No momento, o Brasil é governado por um governo de centro, que apresenta uma política econômica liberal. Eu me pergunto, será que algum dia o Brasil terá um governo de esquerda? Essa é uma pergunta que eu sempre fiz e que eu sempre faço, né? Porque assim, a gente teve o João Goulart, mas o João Goulart mal apresentou reformas de base muito tímidas e já sofreu um golpe militar, né? O governo petista capitulou desde o primeiro mandato do governo Lula no que tange reformas estruturais, né? É um governo que aposta na conciliação de classes, que aposta em negociar com a elite econômica brasileira para deixar pelo menos algumas migalhas para os trabalhadores, né, e para a classe média. Enfim, não é um governo que apresenta uma transformação no sistema econômico brasileiro, vide o teto de gastos do Haddad, que está obrigando o governo a fazer contingenciamentos, apesar de recordes de arrecadação. Então, enfim, por mais que, obviamente, eu prefira o Haddad ao Paulo Guedes, o governo Lula ao governo Bolsonaro, ainda assim não é um governo que eu consiga aplaudir, não é um governo cujas medidas estejam de acordo com ideias de esquerda, de transformação do sistema econômico, de reforma do sistema econômico. São apenas medidas sociais compensatórias, né? Algumas medidas sociais que ajudam um pouquinho a melhora de vida das classes mais baixas, né? Das pessoas mais pobres. Mas enfim, nada além disso. Nunca tivemos no Brasil uma maioria de esquerda no Congresso, sempre tivemos maiorias de direita. O Bolsonaro, por exemplo, governou com ampla maioria, graças à sua inabilidade e também falta de desejo de governar, já que o desejo não era governar, né, era criar justamente instabilidade para poder fazer o autogolpe, como todo mundo sabe, né? Todo mundo sabia antes do primeiro turno, quando já se dizia fecharemos o Supremo com um cabo e um soldado, mas para isso precisamos construir toda uma narrativa que ganhe apoio internacional e nacional para poder fazer isso, né? Todo mundo sabe, é o roteiro comum e normal de todo autogolpe, enfim. Mas nunca vimos no Brasil, né, algo parecido para a esquerda, né? A esquerda nunca teve maioria no Congresso e presidentes de esquerda quase não tivemos ao longo aí desde o começo da história do país, né? Nunca tivemos, nunca. O mais próximo disso foi o João Goulart, que sofreu o golpe. O Getúlio Vargas não era um homem de esquerda, apesar de ter feito algumas coisas que duram até hoje, ter sido um bom presidente para a classe trabalhadora de certa forma, né, com a CLT e tudo mais, mas também não era um homem de esquerda. E o Lula, a Dilma não fizeram administrações de esquerda, né? É que no Brasil a gente viu esses dias uma matéria muito doida, no qual, uma matéria não, uma entrevista, né, no Flow, do Boni, dizendo que a Globo pende para a esquerda. O que acontece é que essa gente não consegue nem saber, ou não quer saber, ou tenta manipular quem assiste para que as pessoas não saibam, mas a Globo é de esquerda? Pende para a esquerda em que sentido? Diz um economista de esquerda que aparece na Globo. 24 horas de programação de visão única econômica no Globo News, entendeu? Com às vezes um relâmpago, assim, aparece assim, ó, pum! Alguém com uma opinião um pouco diferente já some, assim, rapidamente. Não existe, não existe. A Globo é uma empresa capitalista que visa lucro. Não é uma empresa que defende transformação
no modelo econômico do país, no modo de produção, no modo de acumulação. Não é uma empresa preocupada com isso. E inclusão social em novela não faz ninguém de esquerda. Ter empatia com as pessoas diferentes, com grupos excluídos, não faz ninguém de esquerda. Isso faz de você humano. Faz de você uma pessoa capaz de sentir empatia. Entendeu? Você achar que um beijo gay na novela faz a Globo de esquerda, me diz mais sobre você do que sobre a Globo. Entendeu? Porque o beijo gay apenas é uma empresa capitalista preocupada em lucro. Não está nem preocupada de fato com a inclusão social desse grupo. Está preocupada com o lucro que ela vai conseguir a partir disso. É isso que a empresa capitalista está preocupada. Não com inclusão de fato. Mesmo se fosse uma preocupação com a inclusão de fato, isso é o mínimo básico para você, na minha visão, ser considerado um ser humano, que é considerar as outras pessoas como ser humano também. A partir daí é psicopata, né? Ser humano, mas psicopata, entendeu? Aí é a pessoa incapaz de sentir empatia, entendeu? É isso. Isso não faz ninguém de esquerda. Então, de esquerda é quem quer alterar o sistema econômico. Nunca tivemos no Brasil uma maioria de esquerda. Nós temos grandes conglomerados de mídia que são de direita, porque o interesse econômico capitalista é o interesse da classe dominante, é o interesse da direita, e o liberalismo econômico clássico é a ideologia da classe dominante. Simples assim. Então é por isso que quando você liga um jornal de televisão normal, assim, Band, das 5 mídias aí, que é dona de 5 famílias, uma igreja, você vai ver um pensamento único econômico. Por quê? Porque é o pensamento que atende os interesses de quem paga a banca, de quem patrocina a televisão e do dono da televisão, que também lucra também com isso. Então, mantém os seus privilégios. Então, não é uma empresa grande capitalista que vai propor mudanças no sistema capitalista, pelo amor de Deus. Entende? Isso é só para enganar a trouxa. Não caiam nessa. E aí eu volto à pergunta inicial do vídeo. Será, vocês acreditam que algum dia o Brasil vai ter algum tipo de governo de esquerda ou uma talvez maioria de esquerda no Congresso? Ou vocês acham que isso realmente jamais acontecerá, tendo em vista a forma que o sistema econômico, o sistema eleitoral brasileiro funciona? Vocês acham que existe alguma chance? Ou isso é apenas viagem? Realmente o único jeito é a conciliação de classes com o centrão, com a elite ruralista e etc. Porque veja, enquanto o Brasil for dominado pela elite econômica que nós temos hoje, que é uma elite econômica que odeia o Brasil e o próprio povo, nunca vamos sair do lugar. Enquanto o Congresso for dominado pelo interesse dessa elite, nunca vamos sair do lugar. Simples assim. O que você vê em alguns países há capitalistas, né, nacionalistas. Então não é que eles sejam de esquerda, mas eles olham para o próprio povo e falam: eu gostaria que meu país fosse melhor que o país vizinho para viver. Eu prefiro que o meu compatriota não passe fome. Eu quero que quando alguém vier aqui sinta inveja de mim. É uma espécie de orgulho nacional. Já no Brasil não. O capitalista, por exemplo, o ruralista brasileiro, ele gera pouco emprego, ele acumula muita renda e muitas vezes vive mais fora do país do que dentro. Ele está pouco se importando se as pessoas vão ter emprego, se não vai ter, qual é a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, etc. Não existe no mundo nenhum país que tenha se desenvolvido com base em exportar soja, boi e minério. Não existe. Para se tornar desenvolvido, você tem que estar na fronteira tecnológica, você tem que ter pelo menos algumas cadeias produtivas mais sofisticadas no país, e para isso tem que ter uma dose de nacionalismo, não de patriotismo por patriotada, como diz o Ciro Gomes, mas de um patriotismo técnico, uma questão de você pensar tecnicamente como posicionar o seu país na divisão internacional do trabalho melhor. Isso é o mínimo para tentar, dentro do sistema capitalista, ter um pouquinho mais de melhores condições de vida e vida digna para o nosso povo. Não será o suficiente, né? Não existe nenhum país perfeito dentro da sociedade capitalista, nenhum lugar maravilhoso, magnífico, mas dá para ser um pouco melhor do que é hoje. No Brasil, a elite econômica, através dos juros e através desse modelo econômico de exportação, gera pouco emprego, não está preocupada com
construir no Brasil empresas de tecnologia nacional, correr risco, né, porque os juros é a coisa mais fácil do mundo. No Brasil, os juros não tem a ver com o controle da inflação, tem a ver com transferência de renda de quem produz e trabalha para essa minoria da elite econômica, né? Até por isso que temos um juros tão alto que você compara a inflação brasileira com a dos outros países e os juros, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Qual que é é um descalabro total. Enfim, será que algum dia teremos uma política econômica verdadeiramente de esquerda, alguma reforma estrutural no país? Ou vocês acreditam que realmente caminhamos para uma distopia muito doida? Pelo que parece pela eleição de São Paulo e pelo que me parece num pós-Lula sem aparecer nenhuma nova liderança, já que o Ciro Gomes não será mais candidato e parte da esquerda não aceita o Ciro de jeito nenhum, então o que será do Brasil? Uma distopia muito doida, um fazendão com cassino, ou será que algum dia teremos uma maioria a fim de transformar o país? O que vocês acham, pessoal? Desculpa o desabafo, foi só um desabafo.